Em 23 de junho de 1944, poucos dias após a invasão aliada na Normandia, o Exército Vermelho realizou uma vasta ofensiva contra o Grupo de Exército Centro-Alemão na Bielorrússia, com o objetivo de cercar e destruir de vez a principal força de Adolf Hitler na frente oriental. Conhecida como Operação Bagration, ela selaria o destino do Terceiro Reich, devastando as já desgastadas linhas alemãs e levando o sangrento conflito para sua fase final. Junte-se a nós nesta jornada épica pela Segunda Guerra Mundial. O forte contra-ataque soviético que se seguiu em Kursk fez a Wehrmacht recuar mais de 800 quilômetros, antes de finalmente parar em fevereiro de 1944. Dos 3 grupos de exércitos que controlavam a frente oriental, o Sul havia sido o mais severamente afetado, sofrendo uma série de derrotas que o forçaram a recuar mais do que todos os outros, criando uma saliência na linha de frente. Durante os primeiros meses deste mesmo ano, os estrategistas alemães presumiram que os soviéticos aproveitariam esta vantagem no Sul para capturar os campos petrolíferos dos Balcãs e avançar até ao coração da Alemanha através da Polônia. Assim, o setor Sul foi fortemente reforçado com quase toda a reserva operacional alemã da frente oriental. Contrariando os temores dos generais de Hitler, os comandantes soviéticos não tinham a intenção de atingir aquele setor, considerando uma ofensiva no Sul como muito vulnerável a flanqueamentos e contra-ataques. Os generais de Joseph Stalin estavam certos de que o ataque mais seguro seria na Bielorrússia, defendida pelo Grupo de Exércitos Centro. A ofensiva, se bem-sucedida, resultaria no colapso de toda a linha de frente alemã, permitindo que os soviéticos lançassem ofensivas conjuntas tanto no norte quanto no sul. Para obter sucesso, os soviéticos desencadeariam uma campanha massiva para enganar os alemães no início de 1944, desviando propositalmente uma quantidade significativa de forças para o sul. Porém, para a Operação Bagration, toda a movimentação das forças soviéticas foi escondida na maior operação de camuflagem e desinformação da história militar. Movimentos de tropas e tanques despistavam comboios noturnos que viajavam sem luzes, atravessando rios, pântanos e florestas. As ordens eram dadas verbalmente ou por escrito, fragmentadas e em código para que não fossem detectadas pelos espiões inimigos nem por rádio. Tudo isto convenceu o alto comando da Wehrmacht de que o ataque principal ocorreria no setor sul da frente. Os soviéticos reuniram mais de 2,5 milhões de homens para a operação, com mais de 18 mil peças de artilharia, 3.000 lançadores de foguetes, 10.000 morteiros, 5.800 tanques e 7.300 aeronaves, com destaque para os incríveis tanques T-30 e 485, de projeto revolucionário e de fácil produção. Também contavam com novos e enormes IS-2 com um poderoso canhão de 122 milímetros, além dos temíveis caças bombardeiros e L-2 Sturmovik. Esta enorme força foi apoiada por partisãs na Bielorrússia e por membros da resistência polonesa que causaram caos atrás das linhas de defesas alemãs, sabotando ferrovias em toda a região. Isto resultou em mais de 1.000 trens descarrilhados, fazendo com que o transporte e o tráfego dos alemães na frente oriental caíssem até 40%. O grupo de exército centro-alemão consistia em cerca de 849 mil homens, 118 tanques, 452 canhões de assalto, 3.236 peças de artilharia e 602 aeronaves, representando apenas 1/10 do número de tanques e aviões que os soviéticos possuíam. A seu favor, os alemães tinham a superioridade dos tanques Tiger com o poderoso canhão de 88 milímetros. Também possuíam grandes quantidades dos tanques Panther, mais leves que o Tiger, fornecendo melhor mobilidade no campo de batalha. A maioria dos soldados do Grupo de Exército Centro era experiente e endurecida, mas eles estavam desmoralizados após sucessivas derrotas. Suas defesas, no entanto, eram robustas e incluíam linhas de trincheiras, extensas fortificações e enormes campos minados em todo o país, compensando a escassez de homens.
Nas primeiras horas da manhã de 22 de junho, aniversário do início da Operação Barbarossa, a Operação Bagration começou. A infantaria soviética avançou primeiro do norte em uma manobra de pinça para cercar a cidade de Vitebsk. Um bombardeio aéreo seguiu devastando as posições da artilharia alemã em apoio ao avanço da infantaria. Rapidamente, as forças soviéticas começaram a se aproximar tanto pelo norte quanto pelo sul da cidade. Na madrugada do dia seguinte, tanques russos T-34, modificados com rolos de metal para limpar os campos minados, varreram toda a área com a infantaria avançando logo atrás deles. Esta tática, altamente eficaz, fazia parte da estratégia soviética, chamada de Batalha Profunda, que focava na obtenção de avanços estratégicos e na invasão do território inimigo para minar a capacidade de defender o resto das suas linhas. A doutrina da Batalha Profunda estava sendo empregada pela primeira vez em sua máxima extensão na Operação Bagration, e sua eficácia era inegável com o apoio blindado. O ataque soviético avançou ainda mais para dentro do território inimigo, e a cidade de Vitebsk foi completamente cercada em 25 de junho. Todo o 53º Corpo Alemão ficou preso na cidade depois do alto comando da Wehrmacht ter negado repetidamente seus pedidos de evacuação. 2 dias depois, a cidade foi tomada, e todos os 30.000 homens foram mortos ou feitos prisioneiros. Enquanto isso, outro ataque de pinça foi lançado em 23 de junho, visando as cidades de Bobruisk e Mogilev. Esta manobra visando Bobruisk foi comandada pessoalmente pelo general soviético Konstantin Rokossovsky, que foi o grande responsável pelo planejamento da operação como um todo. A força de Rokossovsky avançou contra as linhas alemãs quase sem oposição e foi muito mais longe do que o previsto. Isto ocorreu devido à tentativa do 9º Exército Alemão de redistribuir seus tanques para se defender da ofensiva, mas a maioria dos veículos quebrou ou atolou no terreno pantanoso, deixando a Força do Sul com pouca oposição. O foco principal dos soviéticos em Mogilev era manter o 4º Exército Alemão ocupado, dominar a rede rodoviária e tomar a cidade, alcançando com extremo sucesso estes objetivos. Em 28 de junho, Mogilev caiu nas mãos do Exército Vermelho e, um dia depois, Bobruisk foi capturada. A maioria dos alemães dos 4º e 9º Exércitos foi morta ou feita prisioneira de guerra pelos russos. Em menos de uma semana, a linha de frente alemã foi estraçalhada e mais de 100.000 homens foram perdidos. Enquanto isso, a ofensiva soviética não mostrava sinais de abrandamento enquanto os comandantes alemães lutavam para reunir defesas improvisadas. As duas forças de pinça começaram a avançar rumo a seu objetivo principal da Operação Bagration, a capital bielorrussa de Minsk. O comandante do Grupo de Exército Centro, Marechal de Campo Ernst Busch, foi rapidamente substituído por Walter Model, na esperança de que sua experiência pudesse salvar as defesas alemãs. Em uma situação desesperadora, o 9º Exército foi praticamente destruído pela pinça soviética no sul e o 4º Exército, a leste de Minsk, estava sendo contornado, correndo sério risco de ser cercado. Model ordenou que o 4º e o 9º Exércitos se retirassem rapidamente em direção a Minsk e começou a redistribuir bombardeiros e divisões blindadas do Grupo de Exércitos Norte e Sul para apoiá-los. Porém, a essa altura, os soviéticos já dominavam os céus, infligindo pesadas baixas aos reforços que chegavam, bem como às forças em retirada do Grupo de Exércitos Centro. No entanto, a 5ª Divisão Panzer conseguiu passar pelo bombardeio aéreo e chegou a Minsk em 27 de junho, quando foi alocada para a proteção de uma das principais estradas ao nordeste da cidade. Os tanques tiveram grande efeito na desaceleração do ataque soviético, causando perdas surpreendentes às unidades blindadas inimigas. Mas, embora os tanques pesados alemães fossem mais eficazes do que os T-34 que enfrentavam, eles não eram invencíveis, e a máquina de guerra nazista simplesmente não tinha condições de substituir os tanques destruídos. Aos poucos, os soviéticos desgastaram continuamente os poderosos Tigers, e em 2 dias, os 159 tanques pesados da 5ª Divisão Panzer foram reduzidos a apenas 18. Incapazes de conter o avanço inimigo, em 3 de julho, as duas pontas de lança do avanço soviético se encontraram fora de Minsk, completando o cerco da cidade. Os remanescentes do 9º Exército Alemão ficaram presos junto com várias unidades
que foram desesperadamente realocadas para ajudá-los, enquanto o 4º Exército ainda estava a alguns quilômetros a leste, agora sem ter para onde recuar. O 2º Corpo de Tanques de Guardas rasgou as defesas de Minsk na manhã do dia 3, varrendo com sucesso a cidade das tropas inimigas no dia seguinte. Tudo o que restava do 4º e do 9º Exército agora estava cercado do lado de fora da cidade, e nos dias seguintes, a pressão soviética foi lentamente aumentando em torno deles. Várias tentativas de fuga ocorreram, mas todos esses esforços terminaram em fracasso, culminando em 8 de julho, com a captura do tenente-general Vincent Miller, o comandante interino do 4º Exército. Chegava ao fim a mais devastadora derrota alemã na guerra. O general Miller ordenou a rendição total de suas forças restantes, e 60.000 dos 100.000 homens cercados foram feitos prisioneiros, com o restante tendo sido mortos em combate. O grupo de exércitos Centro foi praticamente destruído desde o início da Operação Bagration, mais de 25 divisões, totalizando cerca de 381.000 homens mortos e 158.480 capturados, juntamente com enormes quantidades de materiais que os alemães não podiam mais repor. O Exército Vermelho também amargaria grandes baixas. No entanto, dispunha vastas quantidades de reservas, tanto de homens como de materiais. Suas perdas foram de 770.888 homens, dentre eles 382.040 mortos e 388.000 relatados como feridos ou desaparecidos. Além disso, 1.900 tanques, 1.000 canhões de assalto, além de 822 aeronaves abatidas. Mais de 57.000 prisioneiros de guerra alemães do cerco de Minsk desfilaram humilhantemente pelas ruas de Moscou no final de julho, em uma cerimônia que, assustadoramente, lembrava os antigos triunfos romanos. Após a Operação Bagration, a situação na frente oriental passou de péssima para absolutamente desesperadora para a Alemanha. Suas forças restantes no norte e no sul foram isoladas umas das outras, e sua máquina de guerra foi incapaz de substituir as perdas sofridas pelo grupo de exércitos Centro. Embora os combates ainda estivessem longe do fim, as forças alemãs passariam o resto da guerra em enorme desvantagem, à medida que as forças soviéticas se aproximavam cada vez mais de Berlim. Se você gostou desta história, curta e compartilhe este vídeo. E não se esqueça de inscrever-se no canal Lado B da História.